Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus permaneça conosco, não só agora, mas para todos sempre. E como a gente ouviu na primeira leitura, que a gente possa colocar o capacete da salvação, né? Gostei desse termo. Bom, antes de começar, eu tenho que primeiro agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, a casa, a oportunidade de trabalho que ela sempre nos proporciona e explicar por que do interesse por esse tema. Os trabalhadores da casa sabem que a gente viveu uma situação de comunicação violenta num dos nossos trabalhos, né, por um assistido, por uma criança. E desde então eu fiquei pensando muito nesse tema que eu já estudei há anos atrás. Não sou especialista no tema, é um tema tratado muito por psicólogos, né? Todos sabem que eu não sou psicóloga de formação, sou assistente social, e aqui também não sou assistente social, sou uma trabalhadora da casa, né? Com muita humildade. Então, assim, na verdade, nós não somos palestrantes, né? A nossa profissão não é ser palestrante, então a ideia da gente estar aqui conduzindo hoje um estudo que seja coletivo, podemos todos interagir. Eu vou trazer, basicamente, o estudo desse livro aqui, né, cujo título a gente usou para o tema livre de hoje. Não é um livro espírita, mas no decorrer da fala, todo mundo vai perceber que se a gente fala de comunicação não violenta, a gente também está falando de espiritismo. Então, para a gente entender um pouquinho, né, quem foi esse autor, porque ele já desencarnou, Marshall Rosenberg, ele foi um psicólogo nascido nos Estados Unidos. Ele chegou a fazer 80 anos aqui na Terra, e ele se baseou muito teve como inspiração, inclusive chegou a conviver com ele, com um dos pais da psicologia, que era um psicólogo chamado Carl Rogers. Esse psicólogo, ele foi quem fez uma abordagem chamada abordagem centrada na pessoa, né? Que é a abordagem utilizada hoje pelo CVV, pelo Centro de Valorização da Vida, que todo mundo sabe, né? Eu acho que é o telefone 188, que as pessoas, né, quando estão naquela situação desesperadora de prestes a cometer suicídio, podem ligar 24 horas. Então, é a ideia dele que é veiculada no próprio CVV, né? Então, o que ele queria com isso, né? No caso, o Marshall Rosenberg, que foi beber nas teorias de Carl Rogers, queria que fosse uma psicologia que fosse um pouco diferente, né? Que as pessoas que fossem se entender, né? Serem atendidas por ele tivessem clareza e respeito da própria vida, né? A respeito da própria vida. E aí tentando fazer um contraponto entre a cultura de guerra, porque a gente ainda vive num planeta onde a gente, né, tem a tristeza de dizer que nós estamos em guerra, e aí não são só as guerras que a gente vê pelo mundo, porque na verdade a guerra começa dentro de nós mesmos, e fazendo um contraponto em tentar, com essa psicologia, promover uma cultura de paz, né? Ele tentou implementar um método de resolução pacífica de conflitos. Porque quando alguém está brigando, alguém levanta a voz, se a gente começa a gritar também, fica tudo muito pior, né? A própria psicologia diz que é bom a gente abaixar o tom de voz, porque aí a outra pessoa também é obrigada a baixar o tom de voz também. E o método dele, muito baseado na empatia. O que é empatia? Quem sabe dizer o que é empatia? Isso. Então, e não é dizer que ele era um psicólogo santo, não. Ele foi casado 3 vezes, né? Ele teve 3 filhos, uma pessoa normal, né? Assim como todos nós. Afinal, se estamos no planeta Terra, é porque não somos perfeitos ainda, né? Estamos a caminho. Aí eu tenho minhas colas aqui, tá? Que eu vou sempre usar, obviamente. E aí, a psicologia dele, baseada nessa questão da empatia,
de promoção de uma autoeducação que não é nada diferente do que a gente aprende dentro da doutrina, que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, a gente precisa se autoeducar, né? Precisa estabelecer, tá prendendo aqui, ó. Precisa estabelecer confiança mútua entre as pessoas para que as relações sejam mais solidárias, mais tranquilas, menos violentas, mais empáticas. E esse método que ele propôs, ele serve não só para pessoas em si, mas para as nações também. E aí eu fiz questão de colocar aqui o prefácio do livro, porque o prefácio ele foi escrito por nada mais, nada menos que o neto de Gandhi. Né? Esse nome, Arun Gandhi, é o neto de Gandhi que escreveu o prefácio do livro dele. Então ele conta no prefácio que ele vivia na África do Sul, o neto de Gandhi, não vivia na Índia. Imagine viver na África do Sul na década de 1940, no auge do apartheid, do racismo. E ele coloca lá no prefácio que ele não era nem tão branco para viver na África do Sul, nem tão preto para viver na África do Sul. Então isso era um conflito, ele apanhava muito. Então ele estava sempre revoltado na escola, até que os pais dele resolvem mandá-lo morar um período na Índia com o avô ainda vivo, né? E aí ele fala que foram os melhores 18 meses da vida dele, quando ele viveu lá com o avô, né? E Mahatma, coloquei aqui, quer dizer grande alma, né? Eu acho que é um dos, depois do Mestre Jesus, é um dos grandes símbolos da não violência pelo mundo, né? Porque conseguiu libertar a Índia sem fazer guerra, né? E aí ele fala que morando com o avô, ele conseguiu compreender o quão profunda é a questão da não violência, né? Quando a gente não reconhece a própria violência, né? Aí que a gente está muito pensando que violência é só brigar, espancar, bater, matar. Quando a gente fala em violência, a gente pensa mais assim de cara na violência física, né? E aí ele vai dizer o contrário, que com o avô ele entendeu que existe uma violência passiva. O que é a violência passiva? Não é aquela que você vai bater no outro, chegar a matar, mas é aquela violência de cunho emocional, né? Que às vezes machuca muito mais do que a própria violência física. E aí é o que o avô propõe, o que ele coloca lá no prefácio, né? Uma frase de Gandhi que eu gosto muito, tem até em alguns status meus, sejamos a mudança que queremos ver no mundo. E aí eu estou falando isso aqui para vocês, gente, vocês bem podem ter a certeza absoluta que eu não sou nada dessa pessoa que tem comunicação não violenta, né? Graças a Deus, os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca, então o que eu estou falando, eu sou a primeira a ouvir, né? E aí o autor diz que a violência é uma estratégia que não pode ser por pouco tempo, ela tem que ser uma estratégia assim, de vida para a gente, tem que ser perene. A gente ainda vive numa sociedade materialista, né? Que tem ainda motivações muito egoístas. A gente vê que ainda, infelizmente, predomina o individualismo, o egocentrismo, a ganância, o ódio, preconceitos, né? Situações que são suspeitosas, são agressivas, e a gente precisa lutar para que a gente modifique esse ambiente, né? E aí pensando muito na questão de construção de família, e a gente não fala só da nossa família consanguínea, a gente está falando da grande família universal, né? Pois que somos todos filhos de Deus. Ele fala de um sentido de comunidade, de sociedade, de nação, né, provavelmente pensando muito na questão de amor, respeito, gratidão, e fala muito, o livro inteiro, a palavra compaixão, que a gente precisa ter compaixão, né, que é a preocupação nossa de uns para com os outros. E aí ele vai dizer que é do fundo do coração que vai sair a comunicação não violenta. E um primeiro questionamento, o que nos desliga da nossa natureza compassiva e faz com que nos tornemos violentos? É porque ainda não somos
perfeitos, falta muitas e muitas e muitas encarnações, né, para que a gente possa alcançar a perfeição. Em contraponto também, o que permite que sejamos compassivos mesmo nas circunstâncias mais penosas, porque as duas situações existem, né? Existem aqueles que estão desligados na natureza compassiva e são pessoas mais violentas, em compensação tem aquelas pessoas que aguentam muita coisa também, né? Conseguem ser compassivos mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E para isso, ele vai dizer que o uso da linguagem e o uso das palavras é importantíssimo. Já que a gente está falando de comunicação, né, a gente tem aí o uso das palavras como o cerne da questão. Então, que a gente tem que aprender a falar, mas principalmente, antes de aprender a falar, aprender a quê? A ouvir, né? Para a gente falar bem, para a gente entender o que o outro quer, a primeira coisa que a gente tem que tentar trabalhar mais em nós é aprender a ouvir. A gente vive hoje um tempo que se uma pessoa vem falar alguma coisa com a gente já atropela, se diz que está sentindo uma dor, a gente já diz que a nossa dor é pior ainda, né? Ah, mas eu também estou com isso, até pior. Eu estava pensando esses dias também, lendo isso, até no celular, né? Quando a gente recebe uma mensagem de áudio, hoje a gente já aumenta a velocidade, porque se a pessoa estiver falando muito devagar, você já não tem paciência. Eu estou falando de mim mesma, né? Eu já aumento ali a velocidade. Falei, gente, mas aí eu fiquei refletindo, né? Ao ler de novo o livro, por que, né? Que a gente está nessa síndrome do pensamento acelerado, porque é muita informação nos tempos de hoje e a nossa cabeça trabalha e a gente deita, custa para dormir, a cabeça continua trabalhando. A gente está sempre pensando no que vai acontecer amanhã, o que vai ter para comer, a conta que vai ter para pagar, né? Tudo. E se a gente lembrar que Jesus disse, né? Que a gente não se preocupasse, que a gente pensasse, né? Nos lírios do campo, nos pássaros do céu, né? Que o Senhor os alimenta, não quer dizer que a gente vai viver uma vida contemplativa, parada, porque não tem como, né? A gente está no planeta Terra, a gente tem que interagir, mas assim, a gente também tem que tentar e achar o equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como se diz, né? Então, ele propõe que a gente sempre tente, de alguma maneira, reformular a forma como a gente se expressa, como a gente ouve, até porque se você não ouve, como é que você vai fazer um processo de comunicação, né? Fazer aquela troca, entender o que o outro está querendo, o que o outro está precisando. Então, ele propõe 4, ficou tudo 1, gente, mas era para ser 1, 2, 3, 4, tá? Só vi depois. Então, ele diz que o processo da comunicação não violenta começa pela observação, passa pelo sentimento, depois por a gente entender as necessidades e, por fim, que a gente aprenda a elaborar o pedido. Vamos ver o que isso significa, né? Com relação à questão da observação, né? O que a gente está vendo os outros fazerem, né? É interessante para as nossas vidas, né? Será que a gente consegue observar os outros sem julgar? Né? A gente observa alguma coisa que alguém está fazendo, a gente já coloca ali um julgamento naquilo. Então, ele propõe que a gente observe, sim, mas sem julgamentos. Aí o 2, que é o sentimento, como é que a gente se sente ao observar aquela situação, né? A gente está observando ali uma situação, seja na nossa casa, seja no nosso ambiente de trabalho, né? No nosso ambiente de estudo, no ambiente que a gente frequenta, a gente está observando, que a gente comece a perceber como que a gente está se sentindo ao observar aquilo. Aquilo está magoando a gente está se assustando com aquilo que a gente está observando, a gente está alegre, a gente está divertido, a gente está irritado, né? E aí, a partir dessa observação, pensando também no que a gente está sentindo, que aí sentimento é uma coisa mais profunda, né? É reconhecer quais das nossas necessidades estão ligadas àqueles sentimentos, né? E aí é o uso da comunicação não violenta para expressar honestamente como é que a gente está se sentindo. Por exemplo,
A gente está lá na nossa casa, o nosso filho é bagunceiro, é o exemplo que ele dá que eu trouxe aqui, né? Aí, como é que você deveria pensar? Filho, quando vejo 2 bolas de meias sujas debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, fico irritada, porque precisamos de mais ordem no espaço que usamos em comum. A gente fala assim? Não, né? Fulano, você deixou tudo espalhado, né? É uma comunicação que não tem nada de não violenta, né? Se a gente parar para pensar, né? Então ele propõe, ao longo do livro, quem tiver curiosidade depois possa até emprestar, ele vai elencando inúmeros exemplos, né? Porque ele foi um psicólogo que começou na clínica, mas depois ele viaja o mundo todo e ele trabalha com grupos e ele vai fazer mediação de conflitos. É muito interessante, né? Eu o conheci quando eu fiz um curso de justiça restaurativa, que é aquela situação de quando você põe o agredido junto com o agressor para que eles possam se reconciliar, se perdoar, né? Em alguma medida. Então, assim, não é dessa forma que a gente fala, né? Vocês poderiam estar pensando assim, cara, né? Vida real é outra coisa, né? Realmente. Mas é um exercício que a gente precisa começar a fazer, né? E aí, ele vai dizer o seguinte, o 4º ponto, que é o pedido. Você está aborrecida com aquela situação ali. Você tem que fazer um pedido muito específico, porque pode ser que a outra pessoa não entenda, né? Aí, por exemplo, você poderia colocar as meias no seu quarto ou na lavadora? A gente não fala assim, né? Mas é o que ele está propondo, é o que ele está propondo que a gente exercite, pelo menos, né? Que a gente exercite isso. Oi? E então, mas graças a Deus, as novas gerações são mais evoluídas do que nós, né? Muito mais. São mais evoluídas do que nós. E aí ele vai dizer que a comunicação não violenta, né? Quando vocês verem a CNV, vou falar CNV, que todo mundo já sabe que é comunicação não violenta, que ela tem 2 partes. A primeira delas é a gente se expressar honestamente por meio daqueles 4 componentes: observação, sentimentos, necessidades e o pedido. E o segundo é receber com empatia por meio dos 4 componentes, né? Expressar, eu estou me doando, né? E receber, estou recebendo do outro. E aí eu fiquei pensando aqui, como é que a gente se expressa honestamente por meio dos 4 componentes, né? E aí eu lembrei do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos. E aí me permitam ler um pedacinho, né? Que aí a gente tem que pensar que isso aqui, essas 2 partes da CNV, são o homem no mundo, que é o item 10, o homem no mundo. E aí o irmão que traz a mensagem vai dizer assim, ó: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, a gente está no mundo, não é para a gente estar, né, só na contemplação. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Como isso é difícil, né? Hoje que a gente vive um mundo totalmente polarizado, como é difícil a gente aceitar, não chocar pessoas que têm características diferentes das nossas, pensamentos diferentes dos nossos. A gente vê isso no futebol, na política, na religião, né? Por isso que lá no meu grupo de trabalho é proibido. A gente não fala nem de política, nem de religião, nem de futebol, porque são assuntos bastante polêmicos, né? Então ele vai dizer aqui: sede joviais,
sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior, né? Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la, a caridade. E aí ele vai dizer, não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um grande egoísta, né? A gente sabe que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade, né? E aí ele vai dizer isso, que a gente precisa se expressar honestamente com as outras pessoas e que a gente também precisa receber o que as outras pessoas nos trazem com empatia, né? Que é a gente se colocar no lugar do outro. Quando a gente muda essa perspectiva de pensar assim, por que o fulano está falando aquilo, por que ele está agindo daquela forma, né? Às vezes a gente não sabe a vida pregressa dele, o que ele passou na infância, na adolescência, para estar, né, agindo daquela forma violenta. E aí vamos nós aqui dentro da nossa doutrina, né? O que ele traz de outras, né, existências, como um espírito velho que todos nós somos, né? Então, assim, receber com empatia, começar a problematizar, né? Não ter aquele ímpeto de reagir. A gente normalmente é muito reativo. E aí ele vai dizer que a CNV ela pode ser aplicada em tudo. Nos relacionamentos íntimos, né? Nos relacionamentos dentro da nossa família, nas escolas, nas organizações, nas terapias, né? Inclusive nas relações diplomáticas e comerciais e em conflitos de toda a ordem, né? Pensemos aí, se os governantes que estão em guerra pelo mundo tivessem um pouquinho, né, de comunicação não violenta, talvez não estivéssemos em guerra. E aí ele vai dizer que existem algumas formas de comunicação que acabam bloqueando a compaixão, né? Ele vai tratar de compaixão o livro inteiro. E aí não fui eu nem eu que trouxe esse versículo de Mateus. Já estava no livro, né? E vejam, não é um livro com um teor religioso, mas ele traz o não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, né? E aí, eu pensando nisso, do que a gente lembra do não julgueis para não ser julgados? De algo que é muito caro para nós, que a gente ainda precisa trabalhar, que é a indulgência, né? Indulgência. Aí eu trouxe também um pedacinho. Lembremos do Pai Nosso, né? Na mesma medida em que a gente perdoar, a gente vai ser perdoado. E aí ele traz aqui, ó, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Quem disse isso foi José, em Bordeaux, 1863, e tão atual, né? E aí ele ainda cita o pedaço do Pai Nosso que eu já falei, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido, né? Então, muitas vezes a gente vê mais os defeitos dos outros, né? A trave, né? O cisco. Então, assim, ele exorta para que a gente reflita que certas formas de comunicação acabam alienando um estado para ele, né? Que todos nós seres humanos temos, compassivo, de compaixão. Pois que se nós fomos criados por Deus, né? E se a gente tem a centelha divina dentro de nós, a gente entende que a gente nasce com esse estado compassivo, né? E aí é diferente a gente fazer julgamentos moralizadores, né?
do que a gente ter juízo de valor. Ter juízo de valor não tem problema nenhum, né? Porque juízo de valor pode ser você valorizar a honestidade, valorizar a liberdade, valorizar a paz. O problema é quando a gente começa a fazer julgamentos moralizadores, do tipo, como está ali no exemplo. Ah, ela é preguiçosa, né? Ah, eles são muito preconceituosos. Ah, o teu problema é ser egoísta demais. Como se nós também ainda não fôssemos muitas vezes preguiçosos, preconceituosos, egoístas, porque nós ainda somos, né? Ainda somos. Então, ele vai dizer que analisar os outros diz muito mais sobre nós do que sobre os outros. Porque geralmente vocês percebam isso, não sei se vocês vão concordar comigo. Geralmente, quando a gente está julgando alguém, é porque aquilo que ele está fazendo lá está me doendo aqui em alguma coisa, né? Aquilo está me incomodando de alguma maneira. Então, né? Eu fico pensando assim, por que aquilo está me incomodando tanto? Porque tem alguma coisa dentro de mim que também não está bem com aquilo, né? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. E aí ele diz, quando a gente começa a julgar muitos outros, a classificar, que na verdade a gente está estimulando a violência, né? Isso nada tem a ver com paz, com não violência. E aí há várias formas da gente pensar nas coisas, né? Por exemplo, aqui ele dá um exemplo. Se a minha mulher deseja mais afeto, eu digo que ela é carente, né? Mas se sou eu que quero mais afeto, aí eu vou dizer que ela é indiferente, que ela é insensível, é sempre o outro, nunca sou eu, né? Então ele pede que a gente faça uma reflexão e que evite de toda sorte fazer comparações. E aí eu fico pensando assim, eu tinha muito, né, eu tenho milhões de defeitos, mas eu evitava ao máximo, por exemplo, comparar os filhos. Ah, você não é igual ao seu irmão, você não é igual à sua irmã, porque isso é muito ruim. E comparações para a gente também, quando a gente começa a achar assim, né, por exemplo, a fulana, um ideal de beleza feminina, fulano é tão isso, tão aquilo, você vai ser sempre pior, né? Se a fulana é mais bonita, é porque eu sou mais feia. Então, não é bom a gente fazer comparação, porque isso nos traz infelicidade. E porque o que é ser belo? Né? Beleza é relativo. Né? Você pode ser belo de várias formas. O que é belo para mim pode não ser belo para você, pode não ser belo para você. Então, assim, uma das orientações que ele coloca aqui na questão do método da comunicação não violenta é a gente evitar ao máximo ficar fazendo comparações, não só entre nós e os outros, mas entre as pessoas com quem a gente convive, né? Também, outra coisa ruim é a negação de responsabilidade, né? A gente ficar dizendo assim, se justificando, eu tive que fazer isso, eu fui obrigada a fazer isso, né? Ele dá até o exemplo de uma professora que falava assim, eu tenho que dar notas para os alunos porque a escola manda. Por um ponto de vista pode até ser, mas é diferente dizer, não, eu dou notas mesmo porque eu quero manter meu emprego, né? Assumir a realidade, né? Não é só porque a escola manda, é porque eu estou trabalhando, preciso trabalhar, preciso do meu salário, eu tenho que manter meu emprego, eu vou ter que dar nota, né? Então, assim, é a diferença. E aí ele fala que a gente fica muito perigoso quando a gente não tem a consciência da responsabilidade dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos. A gente fica perigoso. E aí é importante que a gente identifique o que a gente está sentindo para que a gente possa expressar esses sentimentos de maneira mais positiva. E aí é observar, como a gente já falou lá no começo, sem avaliar. Os sentimentos que a gente não expressa, eles têm um custo muito alto, lá, seja no presente ou no futuro, vai dar ruim, como se diz, né? Quando a gente não expressa, fica guardando aquilo, né? Então, a vida toda a gente sempre foi direcionado assim aos outros, né? A gente sempre pensa mais nos outros do que do que entrar em contato mesmo
com a gente. Então, ele fala que isso tem um custo muito grande. Quando a gente não olha, não trabalha aquelas questões que estão dentro da gente, a gente sabe que as mágoas, né, esses sentimentos que não são expressos, as coisas que a gente vai guardando, que isso causa as doenças no corpo físico, né? As doenças do corpo físico, elas começam lá muito antes, né? A gente vai plasmando a raiva, vai plasmando a mágoa, né? Até falam que o câncer é a doença das mágoas. Então, assim, que a gente comece a olhar mais para dentro da gente, comece a comunicar as nossas emoções de forma mais clara. E aí o fato de você ser franco não significa que você precise ser mal educado. A gente pode falar as coisas com clareza, com educação, né? E nesse momento, na medida em que a gente consegue expressar os nossos sentimentos, porque assim, não é fraqueza nenhuma a gente expressar a nossa vulnerabilidade. E aí, quando a gente consegue dar esse pulo do gato, isso também pode ajudar a resolver conflitos internos e conflitos externos. E aí ele diz que a gente precisa assumir a responsabilidade por nossos sentimentos. Cita uma frase, né, de um filósofo antigo: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo como as veem. Não são as coisas em si que nos perturbam, a situação está lá, né? Mas como é que eu me comporto diante daquela situação? Aí a gente poderia pensar aqui, né? Pô, mas isso aí é no mundo ideal, né? Porque a gente vive muita situação difícil, tem aquela pessoa que perturba a gente o dia inteiro, que tira a gente do sério, que muitas vezes está ali, né, acompanhada de um irmãozinho também, né, para perturbar mesmo a gente, ou para perturbar quem a gente ama, para deixar a gente estressado, desgastado, né? Aí ele fala que os outros até podem ser o estímulo, né, para o nosso sentimento, mas que não podem ser a causa. Porque a causa, na verdade, somos nós mesmos. É como se a gente fosse receber um presente. Se eu venho aqui com um presente para dar para a Andréia e a Andréia não recebe o presente, então ela não vai receber aquela coisa ruim. É como se a gente pudesse aí criar uma redoma, uma blindagem, que a gente sabe muito bem também como que a prece é importante para criar, né, esse escudo, como que é importante a gente estar em contato com a espiritualidade, né, com o nosso Deus, com o nosso Mestre Jesus, que a gente não precisa de agendar horário, né, está sempre à disposição para atender a gente, enfim. E aí ele disse que tem 4 maneiras da gente receber mensagens negativas. Primeiro é quando a gente se culpa a nós mesmos, que muitas vezes vai acarretar em vergonha, vai causar depressão. Quando a gente está se sentindo muito culpado, a gente fica deprimido, né? A gente pode ser daqueles que vai culpar os outros. Quando a gente culpa os outros, a gente joga tudo em cima do outro, a gente pode estar ali adquirindo raiva, né? Porque aí você fica com raiva do outro, você culpa o outro, ou a culpa é do outro, você fica com raiva dele. Ou a gente pode escutar os nossos próprios sentimentos e necessidades e também escutar os sentimentos e necessidades dos outros, né? Para a gente sempre ligar o nosso sentimento à nossa necessidade, né? Por que eu estou me sentindo assim? Eu estou me sentindo assim porque aí você vai, né, saber o que dizer aí. Os julgamentos dos outros são expressões alienadas de nossas próprias necessidades insatisfeitas, a gente já falou um pouco isso, né? Quando a gente expressa as nossas necessidades, a gente tem mais chances de vê-las satisfeitas, óbvio. Quando você fala com alguém de forma clara, você tem mais chance daquilo acontecer, né? E se a gente não valoriza as nossas próprias necessidades, os outros também não vão valorizar, né? Porque quem é a pessoa que tem que gostar mais da gente? Somos nós mesmos, né? E aí a gente passa para o 4º item, que é o pedido, né? Para a gente pedir aquilo que vai enriquecer a nossa vida, né? Para sair pedindo qualquer coisa, né? É usar uma linguagem positiva quando a gente quiser pedir,
uma linguagem que seja clara, que o outro entenda, né, positiva, de ações concretas, que revele de fato o que nós queremos, porque às vezes a gente fica assim, né? Fica aborrecida com o marido, porque ele não entendeu muito bem o que a gente queria, ou com alguém próximo a nós, né? Mas a gente também não falou direito o que a gente queria, né? Ele fala que uma linguagem vaga oferece confusão interna, porque você está com aquilo claro na tua cabeça, mas o outro não está. Então, como é que vai se dar o processo de comunicação se só você sabe o que está dentro da sua cabeça? O outro não sabe, né? E fala que a depressão é a recompensa que ganhamos por sermos bons, quando a gente é muito bonzinho também, né? A gente vai, não, né? Deixando tudo, e como eu já falei, pode ser que não esteja claro para o outro, né? Também, quando a gente faz um pedido que seja sem sentimento, que seja sem ser do coração, também pode soar para o outro como uma exigência, como se você estivesse mandando ele fazer alguma coisa, né? Porque é muito comum a gente não ter consciência daquilo que a gente está pedindo, né? E que a gente precisa criar empatia mesmo com aqueles que não querem atender nosso pedido, porque a gente está falando aqui como se fosse tudo maravilhoso, né? Mas pode ser que a gente peça alguma coisa que o outro também não queira dar. E aí a gente vai ficar aborrecido, vai brigar, a gente tem que ter empatia para poder entender, né? Por que o outro não... E tudo bem, né? Pode não ser o momento. E sobre receber com empatia, ele coloca, né, que são as duas partes da CNV. Você tem que se expressar com honestidade e receber com empatia. E às vezes, não é preciso nem que você fale nada. Basta o quê? A presença, né? Eu fiquei pensando muito no CVV, tá? A pessoa lá do outro lado da linha ou no chat, muitas vezes ele não vai dizer nada, né? Eu cheguei a fazer curso, fui quase até o final no CVV e era isso. Você não tem que dizer para o outro o que o outro tem que fazer, até porque é uma responsabilidade muito grande, gente. A gente mandar o outro fazer alguma coisa, vai que não dá certo, né? Vai que aquilo vai acarretar um mal maior. Então, assim, que o primeiro princípio básico é você estar presente. Às vezes a pessoa só quer sua presença, só seu ouvido, né? Aí que você apenas esteja lá. Eu lembro sempre daquela frase que eu falo aqui do meu pai, né? Onde quer que você esteja, esteja lá. Né? Porque às vezes a gente está lá, mas está com a cabeça em 1000 outros lugares, né? Naquilo que a gente se propor a fazer, que a gente esteja lá. E se a gente estiver nesse processo de comunicação com o outro, que a gente esteja lá, esteja presente para o outro. Né? E na medida em que a gente cria empatia, que é essa capacidade da gente se colocar no lugar do outro, a gente precisa esvaziar a nossa mente, o que é tão difícil nos dias de hoje, né? Até a gente deitado na cama, a cabeça está trabalhando, a gente custa até a dormir, né? Não é? Que a gente esvazie a mente para poder o quê? Ouvir com todo o nosso ser, que é o que a outra pessoa espera da gente, né? E outra coisa, né? Sair dando estímulo, dando conselho, não. Perguntar se a pessoa quer, né? Porque às vezes eu não quero, às vezes eu quero só falar, só preciso que alguém me ouça, eu não preciso que ninguém me diga o que eu tenho. Até porque, gente, vamos pensar aqui, se o nosso maior juiz é a nossa própria consciência, a gente já sabe aquilo que a gente deveria fazer que não fez, né? A gente já, lá no fundinho já fica, né? Na gente aquela coisa martelando. Então, assim, às vezes, a pessoa não quer conselho, ela só quer que você esteja lá presente. E aí, às vezes, a dor pode bloquear a nossa capacidade de oferecer empatia, obviamente, que a gente não está bem o tempo todo, né? Então, ele propõe que a gente sempre escute a nossa voz interior, que a gente também precisa de empatia para poder dar empatia, que a empatia cura quando a pessoa sente que houve aquela conexão, né? Que sente que foi ouvida, pode até promover uma cura daquela situação, daquela tristeza, daquela agonia, né? Porque você começa a perceber o mundo de forma diferente, você vai em frente. Não é que o problema desapareceu, nada disso, vai estar ali. Mas a gente vai estar mais fortalecido para lidar com eles, né? E ele até cita também que às vezes a conversa está meio chata, meio morna,
né? Então, até para interromper alguém que está chato, a gente também tem que falar com empatia, né? Não é sair atropelando, né? Então, ele diz isso, né? E aí a gente precisa se conectar compassivamente conosco mesmos, né? E como é que faz isso? É desenvolvendo a autocompaixão. A gente não tem que ter compaixão só pelos outros, mas pela gente também, né? Lembrar que nós somos filhos de Deus, que Ele nos criou, né? Se a gente pensar aqui, enquanto eu estou aqui falando, sei lá, os microbiologistas ali podem dizer os milhões de células que estão aqui trabalhando, o sangue correndo, né? Não? Quais são aqueles glóbulos que estão aqui defendendo o meu organismo, não é isso? Então aqui, olha que perfeição que Deus nos fez para a gente ficar aborrecido, ficar triste, né? Nós somos especiais, apesar de imperfeitos, nós somos filhos de Deus, né? E Jesus disse, o que eu fiz, todos vós podeis fazer ainda melhor. Já pensou, eu não consigo imaginar nem fazendo nada perto do que Jesus fez, imagina que dirá melhor do que ele, né? Mas ele disse isso. Então isso é verdade, porque Jesus não mente, né? Jesus não mente. Então é para a gente parar de falar assim, eu deveria, né? Enfim, da gente parar de fazer as coisas que nos façam sentir um desprazer, que a gente tem que fazer as coisas com prazer, com alegria, né? Senão é melhor nem fazer. A gente parar com tenho de fazer. Não, você vai fazer porque você escolheu fazer, né? Mesmo que a gente tenha, né, um emprego mais simples, vamos fazer com amor, né? Porque tudo é importante, né? Pensemos no hospital, tá lá o diretor médico mais alto e tal, se não tiver lá o auxiliar de serviços gerais para limpar aquele ambiente, o ambiente vai estar cheio de bactéria, os pacientes vão morrer de infecção, não é não? Então, assim, toda pessoa, todo trabalho é importante, né? E aí, pensar um pouco nessa questão de expressar raiva plenamente, né? Ele diz, parece até uma frase forte, mas depois a gente consegue entender que chegar e matar é muito superficial, entendeu? Porque é muito mais complexo, dá muito mais trabalho você estar ali junto, você lutar, né? Então ele vai dizer que matar, espancar, ferir, seja físico ou mentalmente, são expressões superficiais. O outro não é responsável por nossa raiva, ele pode ser até um estímulo, né? Ele me tirou do sério, mas eu tenho que me controlar. A causa da raiva está em nós mesmos, quando a gente se deixa levar, né? A gente pensar que quando a gente julga os outros, a gente contribui para a violência. Essa raiva que às vezes nos assola precisa ser um chamado para a gente despertar. Opa, respira, conta até 10, né? Ela tem que ser um chamado para a gente despertar. Outra coisa, quando a gente está com raiva, a gente gasta muita energia, né? O sangue sobe, o coração dispara, a gente atrapalha todo o equilíbrio do nosso corpo físico, de tudo, né? Do nosso espírito, enfim. E quando a gente tem consciência das nossas próprias necessidades, aí a raiva cede lugar para os sentimentos que vão servir a vida, né? E a violência vem da crença de que outras pessoas nos causam sofrimento e precisam ser punidas. O que são as guerras, né? Você está achando que o outro precisa ser punido de alguma maneira, né? Então aí isso provoca as situações de violência. Tinha um filósofo francês, né, o pai do existencialismo, que era Jean-Paul Sartre, que dizia, apesar de materialista, ele disse uma frase muito interessante, que não é mais ou menos isso, não é o que fizeram de você, é o que você vai fazer com o que fizeram de você, né? Então, assim, podem fazer tudo com a gente, mas quem vai tomar a decisão de que maneira eu vou trabalhar aquilo, né, somos nós mesmos. E aí, às vezes, a gente precisa usar a força, parece uma contradição, mas não é, né? Pensemos numa criança que sai correndo para atravessar uma rua. Você vai deixar ela atravessar? Não vai, né? Então, assim, às vezes, ele só admite que se use a força se for nesse sentido, para proteger, para evitar dano, evitar injustiça, mas nunca para causar punição. E aí a gente precisa se libertar
dos nossos condicionamentos velhos. O que a gente lembra aqui, né? Acabar com o homem velho que existe dentro de nós, não é isso? Então, a CNV nos auxilia a trazer esse condicionamento para a luz da consciência, né? Para quebrar esse processo de violência que existe dentro de nós, a gente passar a se concentrar mais naquilo que a gente deseja do que naquilo que deu errado, porque o que deu errado, gente, já deu errado, não dá para voltar atrás, né? É igual a frase atribuída a Chico Xavier, né? Você não pode voltar ao passado e fazer um novo começo, mas você pode agora olhar para frente e fazer um novo fim, não é isso? Então, assim, é desarmar o estresse o máximo possível. Eu não estou dizendo que é fácil, nem que eu faço isso, né? Sempre, sempre, você vê que ele está sempre voltando nisso, para a gente escutar os nossos sentimentos, as nossas necessidades, estabelecendo empatia com os outros. Estou terminando. E o propósito final da obra é entender que a CNV não é só uma técnica, mas que ela precisa ser um estilo de vida. A gente precisa se comunicar de forma menos violenta, porque se todos nós fizéssemos isso, acho que o mundo seria um lugar melhor, né? A gente precisa desenvolver essa compaixão que ela é natural, né? Uma vez que somos filhos de Deus. Essa conexão ela tem que ser de coração para coração, igual quando a gente dá um abraço, não é? Transformar os nossos padrões negativos de pensamento. Tudo isso está na proposta aí do livro do Rosenberg. E no final ele faz um convite, né? Ele diz que a gente precisa ser agentes transformadores da violência, que a gente precisa implantar no mundo uma cultura de paz, que é um termo que a gente tem ouvido tanto, né? E que o mundo nunca teve tão necessitado, né? Porque tem aquela música tão bonita, né? A paz no mundo começa em mim, né? Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz, né? É isso. E aí, para encerrar mesmo, eu trouxe uma música pequenininha, não é música espírita, não é música de nenhuma religião, é uma música popular de um cantor pernambucano, que diz assim, ó, o título da música é Leve e Suave. Já que a gente está falando de comunicação não violenta, né? Quem canta é o Lenine, que eu gosto muito, né? Um cantor pernambucano. E ele diz assim, ó, há de ser leve, um levar suave, nada que entrave, nossa vida breve. Tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza, de ter a certeza de viver no afeto, só viver no afeto. Quem dera, né? Tenho certeza que a gente vai chegar um dia nesse ponto, que afeto vem do verbo afetar, né? A gente se afeta uns aos outros. Então, que a gente possa, né, se conectar mais, né, com esse Deus, com o nosso Mestre Jesus, né, com os espíritos que nos assistem, não nos desamparam nunca, né, que a gente possa refletir sempre sobre isso, lembrar de Santo Agostinho, né, que toda noite fazia a revisão do seu dia, né? Então, que o Mestre Jesus continue nos amparando a todos. Agradeço aí aos irmãos por terem me escutado, espero que tenha contribuído um pouquinho aí com o tema, tá? Obrigada.